bem-vindos a esta videoaula. Meu nome é Ricardo Boaro e hoje eu vou apresentar para vocês a segunda aula do nosso treinamento de Codelex, que nós vamos falar sobre criação de conexão com o banco de dados. Então, vou colocar esse carinha aqui um pouco para o lado e nós vamos trabalhar, então, vamos abrir o nosso Codelex novamente em modo standalone. Depois eu vou passar a mostrar dentro do Delphi também, como a gente tem feito nas últimas videoaulas. E assim vocês podem seguir o fluxo do desenvolvimento tanto aqui na IDE do Codelex, como também utilizando a IDE do Delphi. Lembrando que esses vídeos que nós estamos publicando estão no nosso canal no YouTube. Vou abrir ele para vocês aqui para que vocês possam visualizar. E se não estiverem seguindo, se inscrevam no nosso canal para que vocês possam receber as notificações, ativem o sininho, todas aquelas histórias que vocês já estão acostumados a ouvir quando vocês assistem um vídeo em algum canal do YouTube. Mas o nosso objetivo aqui é realmente mostrar para vocês como utilizar o Codelex, não é nada além disso. Então nós temos aqui o nosso canal no YouTube, né? Vou acessar lá para vocês visualizarem, e nós criamos uma playlist onde nós temos Codelex treinamento. Aqui já são 2 vídeos, um vídeo de introdução, a primeira aula, e hoje nós vamos estudar então a segunda aula, que nós vamos falar sobre conexões com banco de dados. Bom, Codelex aberto, primeira coisa a ser feita, vamos em configuração, acessamos o menu configurações, local data source, e nós vamos criar uma conexão com o banco de dados. Nesse primeiro exemplo, eu vou criar uma conexão com o SQL Server local, que eu tenho instalado em minha máquina. Então, o tipo o data source type, ou seja, o tipo do meu dado, ele poderia ser um REST, um retorno em REST, ele poderia ser uma requisição REST, poderia ser dados em memória, ou poderia ser um database. Nesse caso, é database, que é o foco da nossa aula hoje. Ele vai pedir para mim qual é o nome da database que eu vou acessar, qual é o meu usuário, vou colocar aqui o usuário e senha do meu SQL Server local, vou colocar o nome do meu servidor, que aqui está, e o tipo dela. Então, nesse caso, como eu disse, MS SQL. Nós temos suporte para todos os drivers que são suportados pelo FireDAC. Importante salientar que nós estamos trabalhando em uma melhoria para que vocês possam fazer esses mesmos testes do Codelex, conectar ao banco de dados da mesma forma, utilizando a versão Professional do Delphi e também a versão Community, aquela versão que vocês não precisam ter a licença. Nesse vídeo vou mostrar essas opções e vamos focar no SQL Server. Vou testar minha conexão aqui, conexão com sucesso, vou salvar. Aqui em configurações, em local data source, já vou tê-la disponível. Eu poderia ter várias conexões com diferentes bancos de dados. Tá? Quando nós criamos um novo projeto, então, que é o que eu farei agora, nós vamos lá para a nossa pasta de exemplos, aula 2, e vou disponibilizar esse vídeo aqui. Codelex, banco de dados, certo? Ele vai salvar um arquivo com extensão FPC, que é Codelex. A gente pode clicar aqui e abrir a pasta, onde ele criou para mim, então, essa extensão, esse arquivo, para que eu possa abrir eventualmente, e aqui ele já criou uma pasta com os arquivos que nós vamos criar durante o processo de testes dessa videoaula. Temos aqui Data Source, então, vou clicar com o botão direito, vejam o que eu fiz aqui, cliquei com o direito, Manage Data Source, e vou aqui inserir a nossa conexão. Call Connection, SQL Server. O tipo dela, Database, e eu vou selecionar a conexão que nós acabamos de criar aqui. Database Server, deixamos marcado Default, isso vai vir por Default marcado nas próximas versões, já temos no nosso roadmap para ajustar isso no nosso backlog. Mas por quê? Para que vocês entendam, por que eu tenho essa opção Oracle ou Default?
porque muitos comandos SQL são alterados no Oracle. Nós precisamos trabalhar de forma diferente, então nós criamos essa opção de Oracle também, que é utilizada exclusivamente no momento que são criados os comandos SQL de conexão com o banco, que nós faremos em seguida. Feito isso, salvei. Tenho aqui já então uma conexão local. Vou clicar com o direito novamente e eu tenho as seguintes opções. Eu posso adicionar uma entidade, ou seja, eu posso criar uma tabela aqui e salvar lá no meu banco de dados. Tá? Posso fazer isso pelo Duster. Vou fazer um teste aqui, teste, nova tabela. Eu vou dizer então o nome do field, vamos criar um ID. O nome que vai ser na database também vai ser ID. Vou dizer que ele é um integer. Tenho a minha lista de fields disponíveis aqui. E vou criar um outro field do tipo string e tamanho de 20. Ok? Salvando isso, ele está me dando uma validação. É importante que a gente entenda essas validações, que elas aparecem tanto aqui na nossa IDE como na hora que eu for salvar. Ele está me dizendo, olha, você precisa me dizer um nome dessa nova tabela. Eu vou colocar aqui teste tabela. Tá? Salvei. Quando eu acessar aqui, ele colocou 2 vezes os fields aqui. Preciso verificar por que ele fez isso, mas provavelmente é uma questão de atualização. Então eu vou voltar para isso depois. Caso eu queira importar um modelo que já existe, ou seja, eu posso ver o modelo da tabela criada, realmente nós temos o campo duplicado. Eu entendi qual é o problema. Quando eu definir esse campo aqui, eu não devo definir 2 vezes o mesmo nome, ou seja, esse aqui vai ser o ID name e esse aqui vai ser o ID. E esse aqui vai ser... ID name não ficou legal, vamos mudar esse cara aqui, vamos alterar. ID... vamos fazer um teste aqui, name field. Vamos ver como ele fica agora. É isso aí. Porque ele vai fazer para nós sempre a associação do nome que nós criamos para referenciar no Codex e o nome dentro da tabela. Então, vou botar aqui ID Codex, o ID que está na tabela e nome Codex e o nome que está na tabela, certo? Então essa é a ideia e vocês vão perceber que ele já atualiza aqui para mim conforme a alteração. Eu não preciso fechar, abrir, ele já faz essa atualização para mim automaticamente. Vamos importar uma tabela. Agora nesse momento eu estou selecionando aqui a minha conexão com o meu SQL Server, vou clicar em Next. O Codex tem a possibilidade de trazer todo o metadado que nós temos no banco de dados, então podemos ver que todas as entidades ou tabelas, como vocês preferirem chamar, e também as views estão disponíveis aqui para serem utilizadas dentro do meu banco. Eu vou utilizar aqui uma opção, uma tabela client, vou dar um next, ele vai importar, finalizou. Quando eu der 2 cliques nessa tabela, eu tenho a estrutura da tabela definida aqui, certo? Tamanho, tipo de field, eu consigo ver todas as informações necessárias aqui nessa tela. Muito bem, então aqui foi a conexão com o banco, criação de um field, criação de uma tabela de teste e criação também de e a importação, nesse caso, desse específico tabela aqui. Vamos fazer o seguinte agora, vamos ver o nosso modelo de novo. Agora nós já temos aqui a tabela de cliente, já temos a nossa tabela de teste. Aqui vocês percebem que a gente tem várias opções de fazer ligações aqui, que não é o caso. Esse aqui eu estaria criando associações, ou seja, foreign key,
entre as tabelas, tá? Posso fazer isso tudo de forma visual. Então percebam que o Codelex é muito mais do que um low code. Vocês podem também administrar e visualizar o diagrama de tabelas no seu banco. Bom, feito isso, em outro momento eu posso criar um exemplo mais estruturado mostrando como fazer essa conexão e a foreign key entre o banco e diferentes tabelas. Bom, vamos criar um projeto agora para que a gente possa utilizar esse dado. Vou mostrar um exemplo simples para vocês aqui. Vou adicionar um módulo, banco de dados, esse é o nome dele. Ele cria então para mim o data model, que eu poderia ter mais de um, e ele cria também os flows. Então eu vou adicionar o meu primeiro flow. O que é esse flow? Esse flow é a minha classe. Então vou dizer para ele o seguinte: banco de dados, manutenção banco de dados, para ficar em português. Eu já ia escrever aqui database maintenance, mas a aula em português vamos manter em português. Manutenção banco de dados, ok? Esse é o nome da classe. Notem que eu tenho aqui uma classe criada. Se eu precisar uma outra classe, por exemplo, essa é a manutenção do banco. Vamos criar uma outra, consultar banco de dados, ok? Então, vamos lá. Dentro dessa classe de manutenção, eu posso criar as minhas funções. Então, vou criar uma função aqui no consultar banco de dados, adicionar flow novamente. Agora vai ser uma função. Ele me pede, essa função vai ser static, ela vai ser pública, privada. Nesse caso eu vou dizer que ela é pública, porque eu vou acessar de outro flow, e vou dizer que eu quero retorna clientes. Ok. Temos então o nosso pequeno fluxo criado. Iniciamos apenas uma nova função. Se nós visualizarmos o código-fonte, vocês entendem que quando eu falei que o consulta banco de dados era uma classe, percebam que ele já criou aqui o T na frente, e o retorna cliente, a função que nós vamos criar para fazer uma consulta no banco de dados, correto? Se eu quiser gerar esse código-fonte, pessoal, eu clico com o botão direito do mouse e venho em gerar código-fonte. Talvez vocês considerem mais fácil, ao invés de ficar usando o preview aqui, acessar esses dados diretamente lá. Então eu gerei o código-fonte, eu posso abrir o meu folder, e eu gosto de salientar isso toda vez, porque é importante que vocês entendam que tudo que vocês estiverem fazendo aqui vai estar gerando units. Vejam, eu tenho a minha unit do banco de dados, que já tem aqui a manutenção, e também o consultar, que são interfaces, certo? Duas units, então, sempre duas units, a interface e a implementação dela, beleza? Fechado isso, qual é o próximo passo? Vamos criar aqui uma consulta, por exemplo. Se eu quiser fazer uma consulta ao meu banco de dados, já que o nome dessa função é retorna clientes. Então eu vou arrastar essa atividade get from db para o meu fluxo, vou dar 2 cliques nela, para que eu possa abrir as properties. Eu poderia clicar com o botão direito e também abrir as properties. Aí eu tenho aqui a entidade que eu vou selecionar, ou seja, qual é a tabela que eu estou utilizando. Lembram que a gente adicionou aqui, importamos tabelas, né? Criei uma de teste e importei uma. Então eu quero essa entidade aqui. Quando eu fizer isso, ele já cria um select para mim, trazendo todos os fields da tabela de clientes, e eu poderia fazer um where, poderia fazer um order by, um limit, e ele já retorna para mim, então já sugere uma variável de retorno com o nome de return value.
Eu vou alterar um pouco esse SQL aqui para retornar somente o nome. Então, para fazer isso, eu vou acessar minha tabela de clientes. Eu não preciso sair do meu Codex e eu já sei que o nome do field, onde está armazenado o nome do cliente, é name. Então, eu volto para cá e eu vou dizer aqui para o meu código, para o meu comando SQL, que eu quero name. Vamos mudar isso aqui. Entendendo então essa parte dessas properties que a gente tem aqui, de como editá-las e por que é importante editá-las, vamos dar uma olhada agora como ficou o nosso código-fonte no momento que eu fiz isso. Notem que eu não escrevi nada, eu simplesmente arrastei essa nova atividade de get from database aqui da minha palette, onde eu tenho as atividades referentes ao banco de dados. E não escrevi nenhuma linha, simplesmente fiz o select para que os registros sejam retornados e mantive o padrão de nome. Eu poderia mudar o nome aqui, mas eu mantive o padrão client list, que vai ser a lista dos clientes. No preview, nós podemos ver que ele criou para nós uma variável com o nome daquela variável de retorno, exatamente que nós temos lá. Já definiu o tipo dela, que é o nosso iCodeLex List. Isso é uma interface especializada em retornar listas de objetos. Criamos aqui uma variável do tipo SQL, ele fez automático para nós com o nosso comando SQL. Poderíamos ter parâmetros aqui, que no caso não estamos utilizando. E essa variável de retorno, clientList, vai retornar a lista de clientes. Todos os meus clientes que existem no banco de dados estarão disponíveis aqui, conforme o select que nós temos aqui. Poderíamos alterar o select se quisermos diretamente no código. Mas digamos que eu queira que esse retorno seja o retorno dessa função. Afinal, a gente chamou ela de retorna clientes. Como é que eu faço isso? Eu clico com o botão direito e digo o seguinte: set a variable clientList como retorno desse meu flow. E ele já fez para mim aqui, botou no final do end aqui, esse aqui é o start, como vocês podem ver aqui, do nosso processo, e esse é o end. Então no end ele já está retornando, e notem que ele alterou o meu código-fonte para que a minha variável de retorno, ou seja, o result dessa função, seja exatamente essa lista. O objetivo mais para frente, nos próximos vídeos que nós vamos fazendo e falando de banco de dados, vamos voltar a falar sobre isso, nós vamos fazer com que esse retorno, com que esses registros, esses objetos que estão relacionados a essa lista, seja utilizado em outro fluxo, né? Porque nós podemos chamar fluxos diferentes. Vocês podem ver aqui no core, na minha atividade que está na pasta core, que nós temos como fazer uso de units e também chamar outros flows, ou seja, chamar outras classes e específicas funções. Ok? Vamos encerrar essa videoaula por hoje, para ela não ficar muito extensa. Eu quero manter esse limite aí de 15, no máximo 20 minutos por videoaula. E em breve eu vou estar publicando um novo vídeo, falando então um pouco mais de conexão, falando um pouco mais de exemplos. E lembrem, o objetivo é que a gente passe por todas essas atividades. Cada uma dessas atividades a gente vai criar um vídeo e no final, na nossa provavelmente última aula do nosso treinamento, eu vou mostrar para vocês como vocês podem criar as suas próprias atividades. Lembre que o Codex, apesar de ter o seu core, que é da GDK, nós vamos abrir essa parte de integração com atividades para que vocês possam ter os seus componentes internos, as suas próprias atividades criadas e definidas aqui dentro do Codex, para ter essa facilidade de arrastar o que vocês precisam para cá, fazer essa interligação e utilizar. Depois que vocês definirem o tipo que vocês querem, o tipo de objeto, todas as configurações mínimas para essa tela de properties, essa tela de properties é customizada dentro desse pacote, vocês podem utilizar. Para ficar claro, toda vez que vocês criarem uma atividade, e é óbvio que eu vou falar isso no final, vocês apenas compilam ela, ele vai gerar um BPL que deve estar localizado na pasta aonde o Codex salva suas BPLs, ok? Finalizamos por enquanto. Pela atenção de vocês, muito obrigado e até a próxima.